Elisa Samúdio era uma ex-goleira de salão, jovem, bonita, atriz e modelo que desapareceu em julho de 2010. Existem rumores que esta jovem foi eliminada por um famoso esportista do maior time brasileiro. Vamos conhecer agora o que esse caso mudou nas leis brasileiras. Afinal, se há crime mesmo sem corpo, é o que veremos agora. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Vou deixar aqui de aviso para vocês de início que depois eu mesma esqueço. Se inscrevam no canal, deixem seu like, passem para os amigos aí que gostam de True Crime e que gostam de gatas que ficam querendo aparecer no meio do vídeo. Diz oi. Oi, pessoal! Curte, dá like e comenta! Para você ganhar sachê. A gata come sachê. Sachê caro. Nossa senhora! Sachê caro, né, filhinha? Comida cara de gato. Travou minha língua. Bom, galera, avisos dados. Agora vamos, né, mudar de caso. Mudar de assunto, aliás. Essa semana, o assunto muito falado em 2010, que é o caso da Elisa Samúdio. Para quem não está recordando do nome, é o famoso caso do goleiro Bruno, tá? Só dizendo que eu falarei muitas vezes aqui no vídeo caso da Elisa Samúdio, porque a vítima foi a Elisa Samúdio. O goleiro Bruno, ele foi o autor, até onde tudo aponta, desse homicídio. Porém, pela fama, ele roubou o papel da vítima. Então, por incrível que pareça, ele teve muito mais destaque do que a própria vítima aí. Mas vamos lá. A Elisa Samúdio, ela nasceu no Sul em 22 de fevereiro de 1985, ou seja, uma moça muito jovem, né? Hoje ela teria minha idade, aí ela teria 39 anos. Para ser mais exata, ela nasceu no Sul, em Foz do Iguaçu. Ela e a família vieram primeiro para o Rio de Janeiro, né? Passaram um tempo. A Elisa, ela já vem de uma história familiar um pouquinho complicada, porque ela é filha de pais separados, certo? O pai dela, dá uma coladinha, é Luiz Carlos Samúdio, arquiteto, e a mãe era uma agricultora chamada Sônia Fátima Silva Moura. Há duas versões aí, né, dos pais da Elisa. O pai, o Luiz Carlos, diz que a mãe, a Sônia Fátima, abandonou a filha. Quis deixar a filha com o pai e seguir a vida dela. Já a Sônia Fátima, ela fala que ela foi ameaçada e que ela teve que abrir mão da Elisa e deixar a Elisa com o pai. Também a história aí do Carlos é um pouco complicada. Não se há provas, mas dizem que ele é uma pessoa também de uma índole um pouco duvidosa. Há rumores de que ele violentou uma das filhas, né, que não foi a Elise, que ele violentou uma das filhas, mas não se há nenhuma prova sobre essa violência. Mas enfim, ela foi já uma menina que foi criada aí no meio de um conflito familiar. O pai, sempre cercado de algumas mulheres, casou novamente. A mãe também casou novamente, acabou se afastando da filha. A Elise, ela tinha uma paixão muito grande por esportes. Durante muito tempo, ela foi goleira de um time de futebol de salão. O pessoal fala que ela era uma excelente goleira, mas aquele mundo foi ficando pequeno para ela, né? Ela começou a perceber que aquele mundo do futebol de salão não iria oferecer muita coisa para ela. Então, ela começou a desbravar aí outras oportunidades. Ela era muito bonita,
Então ela veio para São Paulo para tentar uma carreira de modelo. Ela vem para São Paulo, ela quer tentar outros horizontes, tentar coisas diferentes. E aqui em São Paulo ela começa a encontrar muitas dificuldades. Ela acaba tendo um contato com uma pessoa que trabalhava com filmes de conteúdo adulto. Então ela chega a gravar aí 2 vídeos, né, 2 filmes de conteúdo adulto, o que ela fala que ela se arrependeu muito de ter gravado esses 2 vídeos de conteúdo adulto, mas ela precisava muito do dinheiro, porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que ela queria. Então, ela fez esses 2 vídeos e ela ficou muito estigmatizada na vida dela por ter gravado aí, né, esse tipo de conteúdo. Pois bem, depois desses vídeos, depois que tudo aconteceu, ela percebe que aqui em São Paulo as coisas não estavam andando da forma que ela imaginaria. Então ela foi para o Rio de Janeiro. Em 2008, em uma festa, um churrasco, ela diz que ela avistou um homem muito bonito, grande, forte, que ela ficou ali meio que olhando aquele homem. E esse homem seria o homem que mudaria a vida da Elisa, que transformaria a vida dela em um inferno na Terra. O goleiro Bruno. Ele fala que não, que ele conheceu a Elisa em 2009, não teve nenhum tipo de amizade, nem flerte com ela. Ele nega. Pra quem não sabe, o Bruno, ele veio aí de Minas, junto com a esposa, sim, com a ex-esposa, que daqui a pouco ela também vai entrar aí no crime. Ganhou um grande destaque como goleiro do Flamengo. Aí na década de 2000, 2010, o Bruno, ele era o maior goleiro do Brasil. O Flamengo vinha aí também de muitas vitórias, tudo que estava ali envolvido, o Flamengo estava levando para casa todos os títulos. Mas enfim, o Bruno, vamos falar um pouquinho do Bruno, o grande goleiro Bruno. Flamengo, o maior time do Brasil, destaque, fama. Em primeiro lugar, o Bruno, ele era casado. Eu vou entrar depois na história um pouco da esposa. Ele tem filhos com essa mulher, e essa mulher fala que já chegou a contar 17 amantes de uma vez nas costas do Bruno. O Bruno, ele tinha esposa, noiva, ele teve a cara de pau de noivar com essa noiva que ele falava no sítio, que ainda pertencia à esposa, eles ainda eram casados legalmente no papel. E a Elise, como se ela fosse a última opção. A última opção. Então, uma vida regada aí de festa, de baderna. Eu sou o poderoso, eu sou o goleiro do Flamengo e eu posso fazer o que eu quiser. A primeira esposa dele diz que a fama subiu a cabeça dele. Que ele se achava invencível, que ele podia fazer qualquer coisa. Segundo o Bruno, eles não tiveram mais aí do que uma noite. O que ele fala que foi uma relação sexual de 20 minutos, a Elisa conta que foi uma noite inteira que eles ficaram juntos. E no meio dessa relação, o preservativo rompeu. Ela começou, tempos depois, a apresentar sintomas de uma gravidez e realmente, batata, ela estava grávida. Conta a Elisa que de primeira, quando ela contou pro Bruno, o Bruno, ok, não se demonstrou contra, falou que assumiria o filho, tratava ela com certo carinho. Só que com o passar do tempo, ele começou a ensandecer e falar que não queria esse filho, para ela tirar esse filho, para ela abortar esse filho, e ela não queria tirar a criança. A
A Elise não, gente, perdão. É que é muita Elise. Eu fiz um caso sobre Elise Matsunaga também, muito bom, tá aqui no canal. A Elise Samúdio, a raiva dela veio, né, mais forte quando ela descobriu que o Bruno era noivo. Lembra que eu falei pra vocês que era uma escalada de mulher? Mulher, essa aqui é a esposa, meio que ex-esposa, aí eu noivei com essa aqui. E a Elise era a ponta da cauda. Mas infelizmente, né, até hoje a gente vê muitos jogadores de futebol fazendo isso. Só que hoje o que a gente tem aí como alívio é que tem 2 aí presos por acharem que mulher é objeto, né? A raiva da Elisa vem quando sai uma reportagem do Bruno. Antigamente tinha aqueles concursos, almoce com seu ídolo, tudo. E parece que uma pessoa ganhou e que o Bruno levou essa noiva para esse jantar, para esse almoço. Aí a Elisa ficou sabendo. E já tinha todo aquele conflito. Você vai tirar o filho, você é uma Maria Chuteira, você está se aproveitando de mim, você quer dinheiro. Tinha toda essa história. Ela vai pra mídia. Preciso contar para vocês o programa que ela foi? Preciso? A apresentadora tem o nome de Sônia e termina com Abrão. Sim. Ela foi pra Sônia Abrão. Meu ratinho! É, bem a cara dele também, né? Só que aí ela seria... ela iria, na verdade, pra fazer o teste de DNA. Noventistas aí lembram bem. Mas ela foi pro programa da Sônia Abrão, falou a história dela, que ela não estava querendo aparecer, que ela não precisava daquilo, que a única coisa que ela queria é que ele reconhecesse a criança. Que ele reconhecesse a criança. Em confissão a um amigo, ela fala que ela teve, de primeira, até uma dúvida de paternidade, mas depois ela falou que não tinha mais dúvidas e que ela queria, sim, fazer um exame de DNA, o qual ele se negava, ele não queria fazer o exame de DNA. Ela foi pra grande mídia e isso enfureceu o Bruno. Enfureceu o Bruno, porque ele era o menino de ouro do Flamengo. O menino de ouro do Flamengo. Então isso pra ele poderia acabar, de uma certa forma, com aquela grande conquista que ele tinha no momento. Aí que o Bruno tem a primeira grande reação. Em 13 de outubro de 2009, a Elise, grávida ainda, ela tem o bebezinho dela em fevereiro de 2010, ela vai à delegacia e ela presta uma queixa contra o Bruno. O que ela diz? Que ela foi mantida em cárcere privado, levada por 2 amigos do Bruno, o russo e o nosso conhecido Macarrão. Então ela diz que ela ficou em cárcere privado, que ela apanhou muito, principalmente na região da barriga, já que o intuito é que ela abortasse, que ela perdesse o bebê. Ela diz que foi obrigada a tomar uma substância com gosto muito ruim, e que ela apagou. E o Bruno, no dia seguinte, ela falou pra ela: se você contar alguma coisa, se você fizer um boletim de ocorrência, eu vou matar você, eu vou matar sua família inteira, eu vou matar seus amigos, eu sei onde encontrar cada um deles. Você sabe muito bem que meu pai era um assassino. Então, pra mim, eu tenho o sangue dele, eu faço a mesma coisa com você. Só acrescentando, o pai do Bruno foi assassinado e ele também era um criminoso. Não estou dizendo que ele precisaria ser igual ao pai, mas foi o que ele justificou. Ela não teve medo. Ela correu para a delegacia, tem a filmagem dela contando o caso, fazendo boletim de ocorrência. O goleiro Bruno, ele não foi intimado nem para depor. Nem para depor. Foi feito o corpo de delito. Realmente ela tinha marcas de agressão. Porém, segundo a delegada, segundo os policiais, disseram que não tinha como provar que tinha sido o Bruno, ou o Macarrão, ou o Russo que tinham batido nela. Então, com medo, pediu pelo menos uma medida protetiva. E essa medida protetiva foi negada, porque segundo a juíza, ela não tinha nada com o Bruno, ela era uma peguete dele, então não tinha essa necessidade.
Gente, pelo amor de Deus, a pessoa faz isso com você e ela não é nem intimada para ser escutada. Realmente é um jeito de abafar a voz da vítima. Não, é só uma Maria Chuteira. O goleiro Bruno não ia fazer isso. Tadinho, amorzinho, bonitinho, saiu lá pra jantar com a noiva e com o fã. Ai, meu Deus, pra que ele faria isso? Ele não ia fazer isso com essa louca. A Elisa, ela, com muito medo, também tem essa imagem aí filmada, ela está num aeroporto e a pessoa que tá gravando pergunta pra ela, pra onde você vai? Ela fala, eu vou pro sul. Na verdade, ela quis que todo mundo acreditasse, se não me engano, que ela estava em Florianópolis, mas Florianópolis é algum lugar do sul, agora que depois a produção adiciona aqui pra vocês. Eu e a minha memória. Gente, pra vocês terem uma ideia, tá um bate-bate na porta do meu prédio que eu acho que a pessoa tá com ódio no coração. Na verdade, ela tinha vindo pra São Paulo, ficar na casa de uma amiga, até o bebezinho dela nascer. Muito medo, obviamente, de ser encontrada pelo Bruno. Então, em fevereiro de 2010, ela tem o Bruninho, ela batiza a criança de Bruninho aqui em São Paulo. O bebê nasce saudável e tudo mais. A advogada da Elisa, se sair Elisa, gente, me perdoem. A advogada da Elisa fala pra ela, não queira mais contato com o Bruno de forma nenhuma. Ele é perigoso, não queira mais contato com ele. Porém, a Elise não escutou a advogada. Gente, a pessoa é violenta, a pessoa atentou contra a sua vida, não vai falar com essa pessoa, não vai conversar com ela. Pode ser num lugar público, qualquer situação. Coloca um advogado para te representar. Se você não tiver dinheiro, tem sempre um representante público, mas não vai se expor. Não vai se expor. Dentro dessas situações, a gente sabe muito bem o que pode acontecer. A pessoa, normalmente, gente, eu falo normalmente porque é o que mais acontece. Ela está arquitetando alguma coisa. Ela não está indo de boa intenção. Vamos conversar. Vamos chegar num acordo aqui para não termos que ir à justiça. Não. Não. E pior, toda hora tem no homicídios um caso assim. A pessoa vai na boa fé. Não, eu gosto dele. Eu gosto dela. Ela não vai me fazer mal. A Elisa Samúdio, ela gostava do Bruno. De repente, não amorosamente mais, mas ela gostava dele. Então, ela acreditava na inocência dela que ele não fosse fazer mais mal a ela. Que agora tinha o filho. De repente, ele teria mudado. Mas a gente já falou aqui que as pessoas só mudam quando elas querem. Que ninguém muda ninguém. Homem não muda quando vira pai, só se ele quer mudar. A mulher não muda quando vira mãe. Só se eles estiverem abertos a mudar. E uma coisa, a Elisa não contava que ela cobrar a pensão do filho deixaria o Bruno enfurecido e capaz de fazer qualquer coisa para se desfazer da criança e dela. O Bruno, ele atraiu a Elisa até o Rio, conversar com ela. E ali, ela falou que precisava de uma certa quantia, pagar umas dívidas, acertar algumas coisas. E depois ela aumenta essa quantia. De resposta, ele falou, olha, eu não tenho esse dinheiro aqui. Mas você viaja comigo para Minas, que eu te dou o restante desse dinheiro. Segundo Bruno, foi o que aconteceu. Mas a Elisa, ela sempre comenta com um amigo o seguinte, eu não piso em Minas, porque se eu pisar em Minas eu vou morrer. A história começa a ficar estranha aí. Ela foi conduzida até esse sítio e aquele ambiente que ela teria ficado presa
acontecia de tudo ali. Era um ambiente regado a festas, regado a droga e outras coisas que vocês podem imaginar aí. Segundo Bruno, ela seguiu pro sítio também porque ela queria deixar a criança com ele. Não, eu não quero mais essa criança, então eu vou abandonar essa criança aqui com você. Só que uma coisa que é um pouco controversa, né? Tudo que ele encarou, nessa altura do campeonato, largar a criança. Os familiares de Elise começam, né, procurar por ela, sem saber aonde ela está. E pior, o Bruninho, ele estava com a Elise. E ele também desaparece. Há rumores que... Lembra que eu falei da ex-esposa do Bruno? Então, que a Daiane, que é a ex-esposa dele, ela pega a criança a pedido do Bruno, a Elisa mais perto, e fala, olha, ela abandonou o bebê aqui, dá pra alguém tomar conta, depois a gente pega o bebê e vê o que faz. Segundo a Daiane, foi o que ela fez. Ela pegou o bebezinho e deixou com uma pessoa que não sabia nem o que estava acontecendo. Só que aí a polícia já começa as investigações e descobre, ali no caminho, uma mala carbonizada. Nessa mala tinha roupinhas de criança, de bebezinho, e também roupas femininas. Quando questionavam o goleiro Bruno sobre o desaparecimento de Elisa, isso tudo é muito chato. Que tristeza. É interessante, né? Você tem um filho com uma pessoa, a pessoa tá desaparecida, o seu filho também. Ai, que chato. Ai, que triste. Muito esquisita a história. Muito esquisita a história. Em 26 de julho de 2010, a Polícia Mineira declara o Bruno como suspeito. Um pouco antes, no dia 6 de julho de 2010, um primo do Bruno, apesar que ele era menor de idade, acredito eu que o nome dele na época não apareceu. Esse primo do Bruno tinha 17 anos e ele afirma que ele, o Macarrão, lembram lá do Macarrão? E o Bola, que é um ex-policial, estavam envolvidos no desaparecimento de Elise. E, gente, começa aí as investigações, começa as oitivas e tudo. Os depoimentos são umas confusões, mas enfim. O que esse primo conta? Que realmente a Elise foi levada por esse sítio, apanhou muito ali, e que depois ela foi colocada dentro do carro do Macarrão. E dentro desse carro estava o primo do Bruno, que de início o Macarrão falou que só seria um susto que seria dado nela, e o Bola. O primo do Bruno, aliás, fala que ela já estava com um machucado na cabeça, que ela tinha levado várias coronhadas. O Macarrão tinha começado a asfixiar a Elisa. E o Bruninho tinha sido ali despachado, né, para algum lugar, mas o intuito deles também era dar um fim no Bruninho. Segundo esse primo, ele fala que o corpo da Elise, porque eu vou falar de corpo desmembrado? Pois é, né? Meu Deus. A Elisa teria tido o corpo dela desmembrado e, gente, meu Deus, bizarro. Bizarro. Eles teriam o corpo dela e jogado para os cachorros ali do sítio comer. Gente, dentro do carro tinha material genético da Elisa, do Macarrão. Dentro do carro tinha uma quantia de sangue muito pequena. No sítio, o lugar ali que ficavam os cachorros, não tinha sangue. Tinha uma outra versão, também muito bizarra, que tinham pego o corpo dela, picado o corpo e colocado junto com concreto, mas foi analisado também, não era. Os peixes sabem sobre o fim do corpo, sobre o cadáver. Aí deduziram que poderiam ter jogado o cadáver. Nada. Duas coisas para contar para vocês também, que na época, gente, virou um circo de desrespeito. Lembra do pai de Elise? Que eu falei para vocês? O pai de Elisa
quando o bebezinho aparece, ele vai pegar o bebezinho. E aquela imagem do doutor, do arquiteto levando... Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A sua filha tá aqui, passando necessidade, no caso, quando ela passou necessidade. Ninguém queria ela, né? Agora que ela estava, o prêmio na mão, com o herdeiro do goleiro Bruno nos braços, ela não, né? A criança ficou sem mãe, uma criança de meses. E me dá muita agonia de pensar também, gente, o que ela passou dentro daquele carro, apanhando com um bebezinho no colo. Porque o bebê foi retirado dela depois, mas o que ela passou, gente? De qualquer forma, horrível, mas ainda por cima com um bebezinho de meses, porque vamos fazer uma conta. O caso é meado de julho de 2010, esse bebezinho nasceu em fevereiro. Meu Deus, dá um desespero em saber. A mãe biológica da Elisa, ela revoga e pede a guarda do neto, porque o pai da Elisa já estava também com uma acusação, só que dessa vez uma condenação, na verdade, estava com uma condenação de abuso. E ele ali não tem direito à guarda da criança, e a mãe da Elisa, meu Deus do céu, tá difícil. Mas enfim, a mãe da Elisa fica aí com a guarda do Bruninho. Outro caso, né? Outra coisa que aconteceu nesse caso, horrorosa. O dia do julgamento, meu Deus do céu. Aí tinha também uma namorada nova do Bruno. Super engraçado, né? A namorada era loira, xingada de loira burra, loira oxigenada, vai pintar esse cabelo. A ex-mulher, que também foi julgada por levar a criança, corna mansa, e o Bruno? Tudo apontava a ele, gostoso, bonito, ai. Meu Deus do céu. Ai, estamos com você. Ele está sendo acusado e não é à toa. Então quer dizer que as duas mulheres eram vagabundas, eram cornas e ele era o santo. Tá bom, as duas tinham envolvimento no caso, mas o julgamento eram para as duas, não para ele. Ele era o pobre coitado. Aí, julgamento, ele fala, não, porque eu me apeguei à criança. Quem não sabe, eu sempre quis ter um filho menino, pra ele ir pro esporte, virar goleiro. É engraçado, né? Porque esse tipo de homem sempre tem os parça. E esse macarrão, ele matava e morria pelo Bruno. E ele fala em julgamento, não, porque falam do macarrão, mas o macarrão é um doce. O macarrão tem um coração muito bom. Realmente, ele deveria achar isso do macarrão, porque o macarrão tinha o nome dele tatuado nas costas. Tem o nome dele tatuado nas costas. Para você fazer uma tatuagem com o nome de uma pessoa, porque você deve gostar muito dela. Não tô falando que os dois tinham alguma relação homoafetiva ou tiveram, mas o que acontece? O macarrão ele também queria entrar nos esportes e não entrou. Então ele virou meio ali que um assessor do Bruno, vamos falar assim. Pra mim tá mais pra um capataz, né? Que resolve aí os BOs. Ele tinha uma adoração pelo Bruno. Não digo eu que só, porque eu amo, eu fiquei com ele, eu quero... Não é só isso. Tem muita gente que tem adoração também, uma adoração de gratidão. E nós vemos aí casos de criminosos famosos que são adorados. Eu acredito que o macarrão, ele tinha esse tipo de adoração pelo Bruno. É o meu parça que paga as festas pra mim, que paga os gorocaro, paga as vagabundas. Então, me tira aí dos problemas, então eu mato e morro por ele. Esse julgamento foi um grande circo, mas enfim. Vamos ao veredito final. Foi um caso que não se tinha o corpo da vítima. Porém,
a lei entendeu que todas essas evidências apontavam que Elisa não estava mais entre nós. Houve o julgamento, foi esse circo que eu falei para vocês, e eu vou aqui com a minha colinha contar para vocês o que aconteceu nesse julgamento. Vamos lá. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi condenado a 22 anos de prisão, mas em 2019 foi condenado a mais 16 anos por outro assassinato, totalizando 34 anos de prisão. Atualmente está no semiaberto na Casa de Custódia da Polícia Civil em Belo Horizonte. Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, foi condenado a 15 anos de prisão, mas cumpriu 13 e 6 meses. Gente, está em regime aberto em Pará de Minas. Fernanda Gomes Castro foi condenada a 5 anos, mas a pena foi reduzida para 3 anos em regime aberto, devido à prescrição do crime de cárcere privado. A pena foi substituída por 2 restritivas de direito, como prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária. Antônio Osvaldo foi condenado a 14 anos de prisão por ser o mandante do homicídio. Esse Antônio Osvaldo, eu não falei porque ele é um pouco controverso, porque para mim o mandante foi o Bruno, né? Mas enfim, ele entra aqui no julgamento. Outro, Sérgio Rosa Salles, outro ajudante, foi acusado por homicídio triplamente qualificado e ocultação do cadáver, mas foi assassinado em agosto de 2012, antes de ser julgado. A ex-esposa do goleiro Bruno, que pegou o bebê e entregou pro povo que não sabia nem o que estava acontecendo, ela, Daiane do Carmo, foi absolvida das acusações de sequestro, cárcere privado de Bruninho, filho de Bruno e Elisa Samúdio. E vamos lá, senhor Bruno. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses. Ah, Rita, mas não tem corpo, gente. Tudo apontou para ele. Só que o que acontece? 22 anos e 3 meses, mas a pena foi reduzida para 20 anos e 9 meses. Por quê? Coisas da justiça brasileira. Devido à prescrição do crime de ocultação de cadáver. O Bruno hoje, gente, ele foi liberto o ano passado, 2023. E por incrível que pareça, o Bruno, ele foi convidado para ser goleiro de um time que, logo após a contratação dele, perdeu todos os patrocinadores. Todos os patrocinadores. Por que será? Por que será? E até hoje, ele não conta o que aconteceu. Ele não conta. A Netflix lançou, esse vídeo está sendo gravado no sábado, dia 28/9. A Netflix lançou no dia 26 um documentário que conta também sobre a Elisa, chamado A Vítima Invisível. Nesse documentário, eu acho muito interessante porque a mãe da Elisa, ela fala que no atestado de óbito da filha dela está escrito corpo insepultado. Significa que a filha dela não teve um enterro, não teve um sepultamento, não teve uma despedida. Porque, gente, é horrível perder alguém. É horrível perder alguém, mas pelo menos você tem aquele ritual de velar a pessoa, de enterrar a pessoa. Você tem aquela despedida. A mãe de Elisa não teve isso com ela. E passado a parte, pra gente julgar, pra mim não cabe, mas é doloroso, com certeza é doloroso, porque não teve fechar de caixão. Ela não sabe. Na verdade, ela sabe que a filha dela tá morta, mas como? Segundo Bruno, ele conta que ele sabe o que aconteceu, mas ele só quer contar pra mãe da Elisa
e pro filho. Gente, detalhe, o Bruninho hoje, ele está com 14 anos. Ele também entrou como goleiro em um time aí de jovens talentos. Incrível que pareça, segundo a mãe de Elisa, ela conta que ele não sabia da profissão dos pais. Que desde muito pequenininho, sem saber que a Elisa ela era goleira, foi goleiro do Flamengo, ele queria ser goleiro. E nunca quis ser outra coisa, a não ser goleiro. Sobre o pai, ele fala que não tem sentimento pelo pai. Que não tem sentimento pelo pai. Nada mais normal depois de toda essa situação. O documentário é um documentário que você maratona muito rápido, é um documentário que tem 2 horas aproximadamente. E esse documentário é muito interessante porque a polícia na época apreendeu o laptop da Elisa. Não sei se os mais jovens vão lembrar, aliás, mas antes tinha aquele Messenger, tinha um programa chamado... Era um programa? Programa Messenger, né? O MSN é um programa. O Messenger do MSN. Hoje em dia. Tô velha. E tem ali, foi apreendida conversas dela com um amigo, em que ela fala que ela só queria o que era de direito do filho dela, que ela queria fazer um supletivo, que hoje é o nosso EJA, que ela queria entrar na faculdade, que ela queria tocar a vida dela para frente, mas que isso foi tirado aí num crime tão brutal. Teorias. Não se tem teorias que essa mulher esteja viva, gente. Logo após o crime, assim, quando o crime criou muita repercussão, o Ratinho, o programa do Ratinho, o famoso Carlos Massa, que é Ratinho, ele chegou a oferecer 1 milhão para quem trouxesse a Elisa viva. E vocês façam uma conta, né? Estamos em 2024. Probabilidade dela estar viva, gente, é negativa. Vamos falar assim, é negativa. Mas, enfim, é um caso que alimenta vários questionamentos. E um caso que alimenta também muito preconceito. Muito preconceito. Ah, Maria Chuteira. Ah, olha só. Saiu de atriz para Maria Chuteira, se deu mal. Gente, o que é isso? E realmente, no falecido X, você lia esse tipo de comentário. Maria Chuteira, olha como ela acabou. Um dos comentários mais horrorosos que eu já li é: os cachorros vão ter congestão com a galinha que eles comeram. Mesmo se ela fosse uma Maria Chuteira, ele não deitou com ela, sem querer deitar com ela. Ele participou da formação do filho. Então ele tinha direitos, tinha deveres, aliás, com esse filho. Direitos como pai, obviamente, mas deveres também. O que era mais fácil? Ah, não, esse filho ilegítimo vai estragar minha carreira, então eu vou lá. Vou dar cabo dos dois, eu posso tudo, ninguém vai descobrir. E até que ponto uma vítima, porque ela foi uma vítima, se apaga os holofotes de quem realmente deveria parecer que é a vítima, para se colocar em cima de uma pessoa famosa, o goleiro Bruno do Flamengo. Eu falei Elise diversas vezes no vídeo, mas vamos fazer uma comparação, né? A Elise Matsunaga, também esse ciclo aí de relacionamento abusivo que ela tinha com o Marcos, que ela acabou matando o marido, acabou desmembrando o marido pós-morte aí, é interessante porque ela era vítima, de uma certa forma, do Marcos. E essa mulher, outra vez, não justifica o que ela fez, mas ela foi massacrada. Massacrada. Ah, não, isso que dá casar com ex-prostituta. Tá vendo só? Você foi lá, tirou da rua, olha o que ela fez com você. Massacrada. Aí você tem do outro lado a Elisa Samúdio aí do goleiro Bruno, que também ficou nesse ciclo abusivo. Gente, se era amante, se não era amante, se era peguete, não justifica. Algumas pessoas até disseram que, nesse caso, que ela foi mantida em cárcere privado para
fazerem aí um aborto mal sucedido. Quando ela chegou na delegacia para prestar queixa, fazer o boletim de ocorrência, muitos disseram que ela mesma tinha provocado os ferimentos nela, para chamar atenção. Ai, mas ela foi na Sônia Abrão para chamar atenção. Chamar atenção para cobrar os direitos dela. Nem dela, do filho dela. Essa moça, gente, porque muito nova, o quê? 25 anos? 2010, 25 anos? Essa moça, ela foi também brutalmente assassinada. Segundo o primo do Bruno, foi desmembrada também e taxada como Maria Chuteira. Por quê? Mulher, conteúdo adulto, se apaixonou pela pessoa errada, ficou com a pessoa errada e foi taxada de Maria Chuteira. E eu sempre reforço, mesmo se fosse uma Maria Chuteira, não dá direito de fazer isso. Recomendo o documentário da Netflix, ao contrário do Delise Matsunaga. Se vocês querem ver uma história da Disney, vocês coloquem o documentário de Delise Matsunaga. Tá batendo em vários filmes da Disney aí, mas olha, maravilha. Agora, este documentário da Elisa Samúdio, eu recomendo, é um documentário muito bom. Tem também um livro chamado, se eu não me engano, O Imperdoável, O Indefensável, que fala sobre o crime, que é maravilhoso. Eu não cheguei a ler o livro completo, eu vi algumas coisas daquela apresentação gratuita da Amazon, mas me parece ser um livro maravilhoso, muito interessante. E eu escuto falar muito bem desse livro. Quem tiver interesse também, dá uma olhadinha. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. É um caso extenso. Se eu fosse falar de todos os detalhes desse caso, ficaríamos aqui, sei lá, 5 horas falando. Por isso que nós tentamos dar uma reduzida na história para que vocês peguem o ponto mais importante. Novamente, não se esqueçam de curtir, compartilhar. Eu tô nervosa. Mamãe pode fazer um carinho? Melhor não, né, filha? Não. Gostosa da mamãe. Oh, meu Deus. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Compartilhar para quem gosta aí de True Crime. E deixa nos comentários aqui os próximos vídeos que vocês querem ver no canal. Lembrem-se que olha a concordância verbal. Não existe. Existe sim. Lembre-se aí também que agora tá saindo shorts toda terça-feira, casos rapidinhos. E toda quinta sai um caso mais longo, às 7 horas da noite. Já passamos aí dos 100 inscritos em menos de 2 meses. Eu agradeço muito a vocês. Fico muito feliz que o crescimento do canal se deve a vocês. E fico muito feliz de poder falar aí do que eu gosto, que são True Crimes, que é tão ligado com a minha carreira. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês e até a próxima.